E aí a gente continua. E o anjo levou-me em espírito a um deserto. E vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheio de nomes de blasfêmia. Né? Então, a cor vermelha, cheia de nomes de blasfêmia. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. Vemos a ligação com Roma diante da sua bandeira vermelha, suas 7 colinas e seus reinos. Acima dela está a mulher. E a mulher estava vestida de púrpura, violeta, e de escarlata, vermelha. Então ela alcançou o violeta por baixo, né? Sem passar pelo Messias. Tentando driblar a lógica azul, a honra, a postura que o Messias, com todo o seu poder, guarda esse poder para entregar a Deus. O Messias podendo tudo, nada faz. E o abstrato ali, o lado fêmea, querendo pagar pela a escapatória de Lilith, né? Um momento eterno. Tenta de alguma forma usar a ganância humana para criar um poder paralelo. Correto? Isso aí é bíblico, isso aí é histórico. Então, pelo abstrato, ela une os homens, entorpecendo pelo reino animal, pelo sexo, por essa prostituição, né? Que a gente falou. Então, ela tá de púrpura, ela alcança o violeta, alcança o atemporal por baixo, pelo vermelho. E a Bíblia descreve isso certinho. Quem é da escola aqui vai ler e vai entender sem maiores problemas, né? Coisa que o mundo não consegue. Pro mundo não faz sentido nenhum. Por que púrpura? Por que escarlata? Pra vocês faz todo sentido. Pra vocês é fundamental, inclusive, né? Pra nós, né? Repare que ela alcançou o violeta por baixo, sem passar pelo Messias. E adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E repara que sempre que vem por baixo, precisa dessas pedras preciosas, precisa de artificialmente compor a estrutura que não quis absorver na lógica, na disciplina. Então quem vem por baixo ali, você vê, todo mundo que depende da energia sexual, depende da meteção de louco, tá muito no inferno, vai se encher de ouro, de diamante, de pedra preciosa, porque aquilo ali vai dar aquela sensação de estabilidade, de paz, vai dar uma solidez, um chão. É quase um ritual, uma mística. Porque quando você não tem o espírito sólido, quando você não tem aquela base, fica queimando no vazio. Você fugiu da lógica, da coerência, da coesão. Às vezes por mal, por arrogância, às vezes por bem, porque a coesão tá imunda, igual agora. Então é um paradoxo até aí. Por isso que Deus mantém esse caminho na simetria. Desde que você saiba pra onde é o norte, é útil. Então quando você tá no vazio, tanto por baixo quanto por cima também. O cara fica muito rico, sai lá em cima, ele começa a queimar lá em cima no vazio. Então ele também tem que botar usar os negócios pra queimar ali, pra manter aquela estrutura ali, né? Então aqui você vê que ela tá toda adornada, por isso que você vai ver as putas, os caras que metem o louco, os caras que precisa dessa solidez ali, usar muito isso. O pessoal mais abstrato, né? Depender mais dessas coisas. Pedra preciosa. Eu tenho um livro aí, tem um vídeo pra membro que eu explico melhor. Então, ó, perceba que sua riqueza veio por baixo, sem a ponte messiânica que eles negaram. Veio da prostituição, tá? Então, ó, a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações da imundície de sua fornicação. Então você vê que todos esses rabinos, aí os talmudistas, Soros, Rothschilds, Vanguard, BlackRock, todos esses falsos judeus, se dizem judeus e não são, que se gabam de serem ricos e abençoados, eles promovem a cultura woke, putaria, aborto, tudo que não presta. Então eles não estão abençoados por Deus, não estão do lado da Torá, do lado de Deus. Não, eles estão por fora, com a besta, com a emoção animalesca. E toda a sua riqueza é fruto de prostituição, não é fruto da disciplina, da entrega, da servidão, do trabalho, do esforço. Não. É fruto do prazer, do golpe baixo. E é assim que eles ficaram ricos, não é? Com Hollywood, com as suas empresas, infiltradas em todo canto, sugando das margens. E não sendo admirados como heróis e reis, conforme é no nosso reino. A riqueza deles vem das sombras. Então perceba que a riqueza vem por baixo, sem a ponte messiânica que eles negaram, veio da prostituição. Assim, dependem do abstrato e do sexo exagerado para terem fonte de energia constante. E é isso que eles mantêm. Portanto, toda essa riqueza da falsa Israel vem da fornicação, conforme a Bíblia previu. Conforme vemos claramente em nossos tempos com a cultura sexual dos bilionários. Com rabinos talmudistas em comum e de Hollywood em geral. Fato. Fato, sinto muito.
Se arrependam e voltam pra Deus, voltem pra Torá. Não quero mal de ninguém, mas fato é fato. E na sua testa escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das meretrizes e abominações da terra. Presta atenção aqui, hein, isso aqui devia ser pra membro, eu vou privar essa aula provavelmente. Por isso que eu tô deixando assim. Presta atenção aqui. Vemos que na testa da mulher estava o nome mistério, indicando que sua intenção e definição era oculta. Em seguida, remete esse ocultismo à Babilônia, o que se encaixa perfeitamente com o Talmud babilônico. Tá? Olha o que tá, ó. Mistério, a grande Babilônia. Hoje Israel, esse mistério que segue o Talmud babilônico. Se chegar em qualquer rabino, ele vai te admitir que o Talmud que ele segue é o Talmud babilônico. Que o Talmud de Jerusalém, eles tiram uma coisa ou outra ali, é paralelo, mas o principal é o babilônico. Nenhum vai nem negar isso, tá? É o Talmud babilônico que eles seguem. Se encaixa certinho aqui com o que tá na Bíblia, no Apocalipse. É isso que está em suas mentes. Você vê que tá na mente, ó, na testa tava escrito isso? Olha que loucura aqui. Depois vocês leem com calma o livro e prestem atenção no que eu tô falando. Como tudo se encaixa perfeitamente. É isso que está em suas mentes, dessa falsa Israel que controla Roma. Israel tem sido o Talmud vivo e eles admitem isso. E na Bíblia tá isso. Que tá Israel, né, conectada aqui, ó, à grande Babilônia. É isso que eles seguiriam, o Talmud babilônico. Israel babilônica. É isso, é fato hoje, o rabino sabe. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Olha outro fato aqui, tudo isso é inegável pelo Rodrigo Silva. E aqui agora piora, hein? Aqui agora ainda piora. Tá baixo o áudio? Ô, louco, tá quase no vermelho quando eu falo. Você tá no tempo ou tá no começo do vídeo? Então, ó. Olha essa parte aqui, ó. Olha do que a falsa Israel tá embriagada. Olha do que ela tá se alimentando. Olha como que ela tá feliz. Da onde tá vindo essa energia dessa falsa Israel? Pra se gabar, de ser poderosa, pra dominar o mundo inteiro, pra fazer o que quer. Do sangue dos cristãos. E não é exatamente isso que a gente tá vendo agora? Hein? Essa Israel faz o que quer com o sangue dos cristãos que ela zomba e odeia. É com o imposto dos cristãos, com as nações dos cristãos, com a coesão dos cristãos, com a proteção dos cristãos, que a prostituta a falsa Israel faz o que quer com o mundo. Embriagada com o nosso sangue, com as nossas dores, com a nossa proteção, com a nossa coesão. É fato, tudo se cumpriu na cara de todo mundo e o Rodrigo Silva não vê. Estuda tanto e não vê. Ó, veja que essa ex-noiva de Deus, Israel, agora se prostitui com os reis da terra, se divertem na cultura sexual, pois está embriagada do sangue dos santos e testemunhas de Jesus. Cristãos que Israel tem matado desde que matou seu Messias. Até hoje Israel cospe, odeia, humilha cristão e vive deles, sugando eles. Fato. Estados Unidos é de cristão, Europa cristão, tudo cristão. Israel só existe graças aos cristãos, que eles zombam e odeiam desde que matou o Messias. E aí sim, João se admirou por isso. Tudo que João tinha visto de mais absurdo, né? Tudo que Jesus tinha visto de mais... Tudo que Jesus tinha mostrado de mais terrível. João viu o absurdo ali. Mas olha onde ele se assustou. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Repare que, mesmo após tantas visões incríveis, foi ver Israel se prostituindo o que mais assustou João. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta aqui atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. O anjo percebe o espanto de João. Afinal, que sentido teria tudo se, no fim, Israel fosse o mal? Né? Imagina a cabeça de João. Obrigado, Diego, meu xará. Deus te abençoe aí. Tá no Japão já, você tava no Canadá, né? Tá no Japão. Você ia mudar, você tinha comentado, né? Valeu, Deus te abençoe, obrigado pela ajuda. Então, você vê aqui que qual seria o nexo, né? Se no fim de tudo Israel era o mal, não faria sentido nenhum. É igual buga o Rodrigo Silva, igual buga o monte evangélico, buga os rabinos, né? Eles não podem aceitar isso. Mas foi o que Jesus falou.
Sinagoga do mal, se dizem judeus e não são. Foi quem matou Jesus. Roma disse, lavo minhas mãos. E eles falaram, sobre nós e nossos filhos, o sangue desse homem. Então meio que foi um sacrifício, né? Então por isso, ó, explica melhor. Porque o anjo viu que João bugou, né? Aí o anjo vai lá e explica. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e ir-se à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que será. De novo aqui se encaixa em todos os dobramentos. Ó, os que habitam na terra, binário, desde a fundação do mundo, Israel. A igreja existe antes da fundação do mundo. É só você ver em Efésios, ó. Então dá pra você saber, separar esses dois povos. Israel desde a fundação do mundo e a igreja antes da fundação do mundo, que é quântica, é atemporal. De novo, pra escola faz todo sentido, pro mundo buga tudo. Então, ó, ver Efésios. Lá tá, ó. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Então é isso, a partir do momento que ele tem um filho, luz completa, que mergulha lá, essa luz completa tem seus 7, 12, suas cores. E eis estes que estavam escolhidos antes de tudo, pela própria consciência completa. Equacionavelmente falando, se a luz estava completa, cores incompletas iriam junto. E portanto experimentariam com ele o absoluto desde o zero, desde o início. Para só depois entender o que são naqueles mergulhos paralelos que fizeram nas histórias apostólicas que conhecemos, né? Então, ó, a besta que dominava tudo nos impérios mundiais citados sempre foi Lúcifer, né? Que acabava por salvar Israel de um jeito ou de outro, sem receber graças. É importante entender as razões de tais criações de Deus, através de Lúcifer, erguendo grandes impérios que reciclam seu povo da terra, Israel. Então são os portais pelas quais Israel e a consciência precisam passar para perceberem suas falhas e submeterem ao eterno que os une. Então eles não negam que foram salvos por Ciro, Alexandre, Roma, através de Júlio César que manteve eles lá, até eles matarem o Messias e começarem a perseguição, serem perseguidos, né? Mas os rabinos tinham total influência ali, só que ninguém sabia, não tinha como saber quem era judeu e quem não era. Hoje já é difícil, imagina na época. Então eles iam se perdendo, não tinha como salvar, porque nem que estavam perdidos eles sabiam. Era um mundo paralelo, como ainda hoje é um pouco. Então isso aqui é uma coisa mais complexa, essa parte aqui. Mais para aluno mesmo, mas... Ó, sem isso, ficam como os atuais judeus, tentando merecer por conta própria sua vaga no céu, não devendo assim satisfação a Deus por algo que não vem de graça. Eles querem fazer as regras naquilo que conquistaram. Esse é o grande problema do judeu de hoje. O judeu talmúdico, ele quer merecer. Eu conquistei, eu tenho, eu mereço. Então Deus não pode exigir nada, porque você mereceu, é seu. Eles não querem receber de graça, como é necessário. Através do Messias de Jesus, ninguém é perfeito, ninguém merece nada. Todo mundo errou, todo mundo ramelou. Até a luz completa e perfeita acaba na escuridão mais profunda. Quem dirá o resto? Então, tem que aprender a lidar com o paradoxo. Só o perdão, a misericórdia, a humildade permite isso. Para aceitarmos que tudo é da coesão. E aí ninguém vai querer se impor, nenhuma cor vai querer se impor. Essa coesão é representada por um reflexo no tempo. É aí que a gente chama de verbo, do Messias. A coesão falando é o verbo. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais as mulheres estão sentadas. Então aqui João denuncia os rabinos que controlavam o dinheiro em Roma, 7 montes, e lá habitavam fariseus e saduceus, que de longe, e saduceus, né, que de longe tinham poder sobre Israel. Isso aqui também é fato. Exatamente como fazem hoje desde os Estados Unidos. Se dizem judeus, mas não são. Pois não expressam a Torá viva, e sim o Talmud. Eis as leis dos homens que Cristo denunciou, mas não podia provar. Com seu sacrifício, que culminou na queda do templo e dispersão mundial dos judeus, alguns passaram a anotar com medo de perder suas tradições absurdas. O sacrifício de Cristo fez você ver isso e ter como provar, que é o Talmud hoje. E os evangelhos e essa história chegando até você. Olha só, o cara largou de ser rei e ter prazeres pra morrer na cruz, ser humilhado. E o tempo nas margens se fragmentando
levando tantos anos para que a consciência teimosa tentasse de tudo no degradê, até voltar para a coesão agora. E aí ele volta. Quando as cores se reúnem de novo, a luz volta. As bestas da visão de Daniel e de João são as mesmas, com a diferença de que os quatro grandes reinos, quatro grandes bestas, tornaram-se uma só na visão de João. E de fato, os judeus desses 4 reinos absorveram tudo que podiam de Lúcifer e criaram seu ocultismo e poder global moderno. E não é? Tudo que os judeus sabem hoje fizeram, não absorveram dos reinos de Lúcifer? Não absorveram desde a Babilônia, para não citar Nabucodonosor, falando aqui mais perto ainda. Pérsia de Ciro, Grécia de Alexandre e Roma de Júlio César. Não é a cultura desses 3 impérios que deram a base de todo o conhecimento que eles se gabam hoje? Ah, mas a gente já estava antes. Antes vocês tiraram do nosso Egito, tiraram da nossa Suméria, do Império Acadiano, babilônico. Sempre vocês existiram no nosso chão. E é assim que somos um. Nossa civilização é uma soma destes reinos, e são eles quem os controlam. Eles têm os registros, os mecanismos e as chaves dos teatros atuais, né? Então essa sinagoga do mal, que se dizem judeus e não são, fariseus, talmudistas, conforme Jesus previu, é que tem esse poder do abstrato. E o mundo, quando enxerga isso, confunde com a Torá, confunde com os judeus, confunde, começa a perseguir eles e dá as desgraças que deu em 200 países. Eles têm os registros, os mecanismos e as chaves dos teatros atuais. Seja na política, na mídia, política ou economia. Então, e são também 7 reis. 5 já caíram, um existe, outro ainda não veio. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então temos, 5 reinos caídos. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa e Grécia. Um existe, Roma. João vivia aqui, né? Várias cabeças, vários reis em sucessão. Vários chifres, reis em aliança. Então é importante separar isso aqui. Outro ainda não veio, né? Então essa besta vem da coalizão de 10 nações que vemos abaixo. Como o governo global de hoje, controlado pela 8ª, que é do 7, Israel. Olha que loucura. De novo, entra a tônica aí, né? A tônica é a 8ª, mas também é a primeira. É do 7 e a 8ª. O único jeito de tudo se enquadrar é com a simetria, com a escala, com tudo que a gente estuda na escola. O Apocalipse fica claro, de um jeito louco. E a besta que era e já não é, esta é também o 8º e é do 7. E vai ser perdição. Assim como na música, a 8ª é a tônica, que define a escala. É o que cada nota tem em comum. Ó que loucura. O que cada nota aqui tem em comum? Israel. Tanto o Egito, a Síria, Babilônia. Ó que lindo. Ó como Deus é lindo. Pena que ninguém vê, ninguém enxerga como tudo se conecta, né? De forma plena e perfeita. E tá no Apocalipse, tá escrito, tá tudo há tantos anos lá. E a coerência as pessoas não veem, não enxergam, tudo é uma coisa só. Quem estava oculto no Egito e ainda está depois de Roma? Israel, né? Até agora, é a 8ª, é o ponto em comum, a tônica é em comum com todas as notas da escala. É o 8º e é do 7. Igualzinho a tônica. Olha que loucura, olha que lindo, né? Que maravilhoso, não é? Quem estava oculto no Egito ainda está depois de Roma? Israel, até hoje. Assim é para esses 7 impérios de Lúcifer, cuja única coisa em comum é Israel. Inegável, né? Ponto final. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, porém receberão poder com reis por 1 hora, como reis, né, por 1 hora, juntamente com a besta. Então vemos Israel carregada com os pesos destes reinos, deixando de ser a noiva e tornando-se adúltera embriagada com o sangue dos santos. Hoje essa Israel dá e recebe poder das nações. Seu poder financeiro possibilita a força dessas nações, e sua coesão dá o poder de Israel. Certinho. A prostituta usa o poder da besta e a besta da prostituta, que tem a coesão, que dá a direção. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Todo esse globalismo financiado pela falsa Israel tem o mesmo intuito e animaliza o mundo. Tudo o que eles fazem vai contra Cristo.
Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E os que estão com ele são os chamados, e eleitos, e fiéis. Aqui vemos nossa coesão no abstrato, além dos impérios que criamos, além das memórias que eles nos roubaram, unidos pela alma e coração, né? Voltando do abstrato, tudo certinho. Você vem de dentro, pela gnose. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Aqui vemos nitidamente a Israel atual com seu poder financeiro, midiático e político sobre todos. Chamada prostituta, pois era a noiva que se vendeu. Tudo se conecta, é a única forma de tudo se conectar. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, e a farão assolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão no fogo. Queimarão com fogo. Então aqui, ó, é importante. E bate com as promessas do desdobramento de todo o caos, né? Que vai dobrar na metade do tempo. A tribulação, né? A tribulação e a grande tribulação. Então, ó, essas nações trairão os judeus em algum momento. Talvez ao descobrirem o Talmud. Em seguida, o anjo explica por que não acordaram antes. Porque Deus lhes pôs no coração que cumpram o seu intento e que tenham o mesmo intento. E que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Veja que a volta de Cristo também é, de certa forma, essa grande ascensão das nações, para retificar Israel. Fica fácil acusá-los depois. Fica fácil acusá-lo depois, né? Então, vê que Cristo volta, acusa, pune, devolve Israel pro passado, proíbe o futuro atemporal com a tecnologia, eles voltam pra Torá lá naquele lugar. Então é o Messias que cumpriu a promessa e também é Satanás que tirou tudo deles e prendeu eles lá. Então vai virar de novo paradoxal para depois eles se rebelarem de novo e o giro continua. E a mulher que viste, e vê também que Deus permitiu que tudo isso acontecesse, a guerra mundial saísse no caos, e esse caos devolveu Israel para eles. Esse caos só foi vencido com a coesão cristã. Tanto em Alfa, a união dos países por Cristo, como em Ômega, Satanás lá no bigode. Foi o desdobramento ali que envolvia Cristo dos dois lados. Os dois lados estavam com Cristo. Menos esses nas sombras que ninguém sabia. Rothschild, Soros, os próprios judeus. E a mulher que viste a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A tendência aqui é pensar em Roma. Porém a mulher já está montada sobre Roma, que é a besta. E suas cabeças, reis e nações. Então que cidade seria esta? Visto que Israel já estava fragmentada há muitos séculos, não era chamada assim, nem tampouco considerada um país. Era apenas a Judéia e sua cidade de Jerusalém, que havia sobrado e que mantinha o mesmo foco religioso e suas tradições. Portanto, eram aqueles rabinos fariseus e saduceus unidos por aquela cidade, que usavam seus parentes em todas as nações para controlarem os reis da terra. Era Jerusalém. E para quem não acredita, Israel continua montada na besta e reinando com ela sobre as nações. Vemos claramente a antiga noiva de Deus, Israel, com seus atuais representantes bilionários e definidores do valor da moeda padrão mundial e das demais, que são correlacionadas. Então onde estão os fariseus hoje? Então há vários judeus que são bilionários, somando mais da metade dos donos do mundo. Quando são menos de 0,1%, não 1%, é 0,1% da população mundial. Se é que não é 0,0. Essa, quanto que dá? Deve dar uns... olha só. Porque quantos bilhões tem? Não dá tudo isso não, mano. Talvez. Talvez é 0,0, depois a gente vê isso. Essa coesão é incompatível com qualquer outra frente mundial. Né? Daria quanto? Quantos bilhões tem aí? 9 bilhões? Já tem 9 bilhões no mundo? Né? Aí 10%, 900 bilhões. Aí 9 bilhões. Ah, tá bom. Você vê como é pouco. Acho que é 0,0, hein? Alguém quer fazer essa conta aí? Essa coesão é incomparável com qualquer outra frente mundial. Então, como pode eles serem tão poucos? E acho que 1% dá, né? Dá? Já tem tudo isso de... Cara, sei lá. 0,1, hein? 0, não 1%, 0,1. 1% daria muito.
200 milhões. 90 milhões, acho que dá muito ainda. Acho que faltou um. Agora eu fiquei puto com isso. Será que eu errei? Eu vou ter que editar. Então, 900 milhões, 10%, 1% no, 90, 0,1, acho que é isso mesmo. 9. Dá um pouco mais, vai. Tá certo, vale, tá bom. Mas coesão é comparável a qualquer outra frente mundial. Eles têm tido um impacto significativo em diversas indústrias ao redor do mundo. Muitas vezes, nem sabem dos planos dos seus rabinos talmudistas, que os usam para seus próprios fins talmúdicos. Aqui estão alguns exemplos notáveis, além dos famosos Rothschilds. Então aqui você tem uma cota, né? Dos mais ricos do mundo, ó. Do Face, você sabe, do Google, da Bloomberg, né, que controla tudo, mídia e finância, as notícias, dos cassinos, né? O Soros, vocês conhecem de tudo que é ONG aí. E eles vão se dividindo, né? E se posicionando. E se dizem judeus e não são, e queimam o filme da Torá de Deus, dos verdadeiros judeus que querem amar Deus e cumprir a vontade dele. E depois acabam perseguidos por culpa desses. Olha o poder deles, ó. Em tudo. Né? E aí você entende, porque a BlackRock, a Vanguard, o dólar é deles, né? Todo esse poder aqui. A Vanguard, ó. Tá o nome dos caras pra você pesquisar. A BlackRock. E por aí vai, né? E tem muito mais coisa. A marca da testa dos santos e malditos, pra vocês entenderem. Ó o dólar ali, a marca. Só que tem que tomar cuidado aqui no YouTube. Aqui fala um pouco do Abravanel, dos dobramentos. Aqui já vai entrando em questões mais profundas, né? Mas tem muita... Aqui também tá refutando tudo que eles usam pra refutar Jesus. Aqui a gente tá refutando a refutação. Aqui tá a carta do rabino antes de morrer. Um rabino que eles idolatravam, que aceitou Cristo no último momento e eles não dão um braço a torcer. E tem muita coisa aqui explicando as partes quânticas ali, geométricas, eternas, né, dessa história do 666. Aqui uma explicação dos 7 dias como você nunca viu, não vai ver em lugar nenhum, a não ser no nosso TikTok aí. E tudo se conecta cientificamente. Mas é isso, o livro tá aqui, tá na descrição aí, quem quiser. Já converte intérito também aí no grupo, ajuda a gente. E ajuda a si mesmo. É um belo livro, em breve impresso aí, eu aviso vocês.